Bom dia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Estão felizes? Estão gratos? Que bom! Isso é sempre um ótimo começo. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4 de Efésios. Na semana passada, o Tiago trouxe para nós uma característica fundamental da igreja. Vocês lembram do que ele falou? Sobre a unidade. E a gente viu isso que eu achei incrível que o texto trouxe, é que a unidade ela já é uma realidade para nós. Ela já é um presente de Deus para o seu povo. Ele já nos deu isso. O que nós precisamos é preservar a unidade, é trabalhar para preservar a unidade. E hoje nós vamos tratar de uma outra característica fundamental da igreja. Nós cantamos sobre isso aqui nessa manhã. Hoje a gente vai falar sobre santidade. Assim como, quando a gente pensa em igreja, a gente não pode desvincular a unidade, nós também não podemos desvincular a santidade da igreja. Nós vivemos em um tempo onde existem alguns extremos. Alguns vão para um caminho onde se fala muito sobre santidade, quase que uma santidade forçada. Não é uma santidade alegre, é uma santidade imposta. E esses vão para um caminho de religiosidade, de legalismo. E existe um outro caminho, que é um caminho onde não se prega sobre santidade, onde não há necessidade de falar sobre isso. E aí as pessoas entram por um caminho de licenciosidade, onde pode tudo. Onde se apresenta uma graça barata, como se não tivesse custado para o nosso Senhor. Mas nós precisamos encontrar o caminho correto. E a santidade, eu gosto muito dessa frase, a santidade ela precisa ser alegre. Nós precisamos olhar para a nossa vida, olhar para esse chamado e se sentir o melhor dos homens, o melhor das mulheres, o mais bem-aventurado, porque nós fomos chamados para ser santos. E Paulo, nesse trecho que nós vamos tratar hoje, ele continua a trabalhar a ideia que ele apresentou no início do capítulo 4, onde ele diz: vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então ele vai continuar a trabalhar, ele faz esse apelo, ele vai fazer esse convite aos seus leitores, para que eles de fato abandonassem a velha vida, as velhas práticas, os velhos hábitos, e eles começassem a viver de maneira diferente. Então ele traz uma ideia de se despojar do velho homem e de se vestir de uma nova natureza. Inclusive, esse é o tema da mensagem de hoje. Revestindo-se da nova natureza. E essa traz realmente, e essa analogia traz realmente essa ideia de troca de roupa. E eu queria propor, então, para vocês, eu queria explicar esse processo dessa transformação de se despojar do antigo homem e se vestir dessa nova natureza de uma maneira bem criativa. Para que vocês guardassem isso na memória de vocês. Eu não sei se vocês já se ligaram nisso. Acredito que sim, porque a galera aqui é uma galera que gosta, que curte moda. Uma galera que gosta de se vestir bem, uma galera que se preocupa com a apresentação pessoal. É óbvio que tem pessoas com níveis mais elevados, tá? Então a gente nunca vai conseguir chegar no nível do Jorginho. Não adianta, vocês podem se esforçar, mas isso não vai acontecer, porque é natural, tá? Já veio com ele de fábrica. Mas eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz muito, principalmente com meus primos ali na época de adolescência, que a gente pegava fotos antigas da família para olhar, né? E a gente ficava apavorado com as roupas que as nossas famílias usavam. Era a coisa mais ridícula do mundo, umas combinações que não faziam sentido. Eu tenho uma tia muito querida mesmo, eu amo essa tia. Mas teve uma época da vida dela que eu acho que ela pensava que era Xuxa. Ela usava, gente, isso não é mentira, umas botas brancas até o joelho. E ela tinha um blazer de ombreiras, só que era uma ombreira enorme. E para completar, ela ainda usava um corte de cabelo que, segundo a minha mãe, era muito moda na época, que era do Chitãozinho Chororó. Então o cabelo dela parecia um capacete. Mas ela se achava linda e tem várias fotos dela com essas botas.
Os meus primos, por sua vez, os mais velhos e alguns dos meus tios, tinham um look que era um look específico de gala. E a galera da antiga vai se entregar. Vai se entregar, porque já usaram. Era jardineira jeans, de corpo inteiro, com um blusãozinho florido assim por dentro e uma sandalinha de couro. E esse era o look que os meninos usavam quando eles queriam impressionar, quando queria causar. E para não ficar só na minha família, eu também tenho um look que é assim, que eu olho e falo, meu Deus, como eu saía na rua desse jeito. Eu usava uma sainha jeans com uma meia colorida e um tênis azul da Sandy. Tu já usou? Todo mundo já usou. Todo adolescente usava isso. E a gente se achava o máximo. Mas a pergunta que eu não quero calar, você, essa pessoa ligada em moda, essa pessoa que gosta de se vestir bem, hoje, quando você foi separar a sua roupa para vir para cá, para a igreja, você pensou na possibilidade de usar uma bota branca com blazer de ombreira? Não. Você pensou assim, tá um dia frio, eu vou botar uma meia colorida com um tênis azul da Sandy? Não. Sabe por quê? Isso não faz mais parte do seu guarda-roupa. Você não acha mais isso lá dentro. Você pode procurar à vontade, não vai estar lá. E é disso que Paulo está falando. Vocês precisam se despojar, vocês precisam se livrar disso completamente. E assim como a gente fez com essas peças de roupas, e nós fazemos isso de tempos em tempos, a gente olha o nosso armário e a gente fala, isso aqui não combina mais com quem eu sou hoje. E a gente tira, a gente dá, a gente joga fora. Nós precisamos fazer isso em relação aos nossos pecados, em relação aos nossos maus hábitos. Nós precisamos nos despojar deles e nos vestir de uma nova natureza mais elegante. Uma nova natureza que cause uma boa impressão nas pessoas. Esse é o processo que nós vamos falar hoje. Vamos abrir aí em Efésios, a gente vai ler Efésios 4, do versículo 17 até o 32. Paulo diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem.
E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então, Paulo, inicialmente, do versículo 17 até o versículo 19, ele vai demonstrar como vivem os gentios. Do versículo 20 até o versículo 24, ele começa a fazer um contraste entre a antiga vida e a nova vida. E ele vai nos mostrar como funciona um pouquinho desse processo. E do versículo 25 até o versículo 32, é a parte mais prática desse texto de hoje, onde Paulo começa a liberar algumas exortações a respeito da nossa conduta. Então, como eu falei, vamos voltar lá para o versículo 17. Do versículo 17 ali até o versículo 19, Paulo vai mostrar como os gentios vivem. Então, ele vai apresentar as características da vida de alguém que era ímpio. Então, basicamente, Paulo está ensinando aqui nesses versículos o que a gente não deve fazer. Como não andar. É o que ele vai mostrar agora, tá? Versículo 17. Ele começa dando a primeira instrução. Não vivam mais como os gentios. Essa palavra viver, ela traz uma ideia de prática, de conduta diária. Então a instrução de Paulo é, não façam mais isso. E ele usa, olha que curioso, ele usa a palavra gentios. Não vivam mais como os gentios. Algumas semanas atrás nós vimos que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios. E ele defende que judeus e gentios são iguais perante Cristo. E como agora ele vem dizer que não era para eles viverem como gentios? Então Paulo, ele se recusa a tratar esses irmãos cristãos como gentios. Então o que ele está querendo dizer aqui? Etnicamente, vocês são gentios. Mas moralmente, vocês não podem viver como eles vivem. E culturalmente, isso era muito claro. Os gentios, eles eram conhecidos justamente pela devassidão em que eles viviam. Eram povos que se entregavam realmente aos seus prazeres, muito diferente, por exemplo, dos judeus, que tinham uma moral elevada. Para vocês terem noção, um jovem grego ali em torno de 13, 14 anos, na adolescência, ele já teria provado de sexo, bebida, já teria ido em orgias, festas e até mesmo relações homossexuais. Isso era muito comum. Isso era normal na época, fazia parte da cultura. Então, Paulo quer trabalhar justamente isso. Eu sei que vocês viveram assim durante muitos anos, mas agora vocês se converteram. Então, é necessário que vocês abandonem essa prática. E quando a gente fala sobre gentios, sobre impiedade, não tem como não citar Romanos 1. Assim que eu li esse primeiro versículo, eu já me liguei, me teletransportei para Romanos 1. Então vamos ler juntos lá? Romanos 1, a gente vai ler do 20 até o 32. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção em cada um dos detalhes que é falado por Paulo, porque aqui em Romanos ele trabalha ainda mais essas características de uma vida ímpia. E não se assustem, porque o que nós vamos ler aqui é o que nós temos visto nos nossos dias, né? Então, a gente vai ler do 20 até o 32. O texto diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para que desonrem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador,
o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícias. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esse texto é muito pesado e é muito atual. É tudo o que nós temos visto hoje. E eu achei interessante o final desse último versículo. É um problema realizar essas coisas, mas é um problema também aprovar aqueles que praticam. E quantas vezes, às vezes, um crente, para parecer bonzinho, ele bate palma para esse tipo de pecado descrito aqui em Romanos 1. Então nós precisamos, primeira aplicação, é a gente estar atento a isso, para que a gente não caia nesse erro. Então, como nós vimos, esse é o modo de viver dos ímpios. Isso aqui em Romanos 1, esse texto, ele revela bem como aquelas pessoas viviam. Vamos voltar lá para Efésios 17? E aqui em Efésios, Paulo ele resume um pouquinho mais essa lista. E ele diz que ele observa algumas características nele. Que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele diz no versículo 18 que eles são separados da vida que Deus concede. E ele fala também sobre a dureza do coração dos ímpios. O que seria essa vaidade dos seus próprios pensamentos? É a inutilidade dos seus pensamentos. É um pensamento vazio, cheio de futilidades. E como isso também é comum nos nossos dias. Se a gente pegar um Instagram, a gente vai ver que as pessoas que mais têm seguidores não são aquelas pessoas que possuem um bom conteúdo. São aquelas pessoas que são mais fúteis. Quanto mais fútil uma pessoa for, mais as pessoas querem acompanhar a vida dela. E nós não podemos cair nesse erro, porque se nós gastarmos tempo, e eu falo isso principalmente para nós mulheres, se nós gastarmos tempo observando a vida de uma mulher que tem um pensamento cheio de vaidade, que só demonstra futilidade, com o tempo nós estaremos parecidos com aquilo que nós adoramos. E de tanto a gente se expor a esse conteúdo, a nossa mente começa a ficar uma mente cheia de futilidades também. Então a nossa preocupação começa a ser roupas, looks, bolsas, maquiagens, viagens. E é isso que começa a mover os nossos corações e os nossos pensamentos. Então nós precisamos nos desvincular disso, porque é uma característica mundana ter a mente cheia de futilidade, cheia de vaidade. E isso tem tudo a ver com o conhecimento de Deus, que nós cantamos aqui também nessa manhã. Em última análise, esse que é o problema. Sem o conhecimento de Deus, a nossa vida aqui é sem propósito. Sem o conhecimento de Deus, a nossa vida aqui é fútil. Não vai existir um propósito. Essas pessoas, elas não se movem pela eternidade. Então, graças a Deus que hoje nós conhecemos o propósito que Deus tem para nós e nós podemos nos inserir nisso e cumprir a vontade dele. Graças a Deus que nós conhecemos a ele, que ele nos deu essa oportunidade. Uma outra característica dos ímpios é que eles são separados da vida que Deus concede. Ou seja, existe um abismo entre eles e Deus. Não existe uma conexão, não existe uma comunhão, eles estão completamente separados.
E isso causa na vida dessas pessoas uma escuridão espiritual e uma cegueira moral. Então essas pessoas se movem dessa forma justamente por estarem separadas de Deus. E quantas vezes, quando aparece alguma notícia de algo horripilante, de algum assassinato, alguma coisa com um certo requinte de crueldade, né? Principalmente quando fazem isso com crianças, coisas como pedofilia, tudo isso deixa a gente o quê? Horrorizado. A gente ouve as notícias, eu mesmo sou uma que às vezes eu prefiro nem ver. A gente fica assustado e muitas vezes a gente se pergunta como essa pessoa conseguiu fazer isso? Como? Como ele teve coragem de fazer uma coisa dessa? Mas a pergunta é, se fosse eu e você sem Deus, será que a gente não seria capaz de fazer alguma coisa desse tipo? Até pior. Isso só não acontece conosco porque nós não estamos separados de Deus. Esse é o motivo. Eu não sei vocês, mas isso fica muito claro na minha vida. Se eu passo por momentos de esfriamento, momentos em que eu não consigo orar, em que eu não consigo me dedicar à palavra, eu começo a observar uma Natália surgindo, que eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Eu começo a não me conhecer. E eu, gente, o que está acontecendo? Olha como eu estou estressada. Olha como eu estou ingrata. Olha como eu estou cheia de ódio, cheia de rancor. O que está acontecendo? Eu estou me afastando de Deus. Eu falo, Senhor, não deixa não. Volta. Eu preciso voltar a ter comunhão contigo. Eu preciso voltar a te sentir. Eu preciso começar a me expor à sua glória de novo. Porque eu preciso continuar sendo transformada. Então, a gente precisa pensar nisso. Experimenta se separar de Deus e você vai ver. E você vai se assustar com o nível de pecaminosidade do homem. Uma outra característica dos ímpios é a dureza do seu coração. Essa palavra dureza no grego, ela é a palavra proroses e significa petrificar ou endurecer. O que significa isso? Eles entram em um processo onde eles são calcificados espiritualmente. Essas pessoas, elas se tornam cegas. Elas se tornam duras de coração. Elas se tornam insensíveis. É o que vai continuar dizendo no versículo 19. No versículo 19, Paulo, então, nos apresenta qual é o resultado desse estilo de vida. Ele diz, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo o tipo de impureza. Aqueles que vivem dessa maneira, eles se tornam moralmente insensíveis. Sabe aquela coisa que hoje em dia o mundo bate palma? Essa pessoa é livre. Ela faz o que ela quer. Ela é dona do corpo dela. Meu corpo, minhas regras. As pessoas que são insensíveis moralmente, elas realmente não se preocupam com o que os outros pensam. Sabe qual é a preocupação delas? Desenfreadamente procurar satisfazer os desejos da carne. Então, por isso, elas se lançam em todos os tipos de impureza. Sabe as coisas mais baixas que você pode ouvir da boca de um ser humano? Sabe as histórias mais horripilantes e nojentas? É esse o nível que essas pessoas chegam. Porque o nível de imoralidade delas, estourou. E sabe o que é o pior? Elas não estão nem aí. Realmente. E nós vivemos tempos em que isso é estimulado. As pessoas realmente têm que ser livres. E o importante é a gente ser feliz. Se estiver te fazendo feliz, não está errado. Só que não. E você pode parar para pensar, tá, Nath, eu entendo, mas nem todo mundo vive dessa forma. Você está falando de um nível de devassidão, de impureza, que não é um nível encontrado em todas as pessoas. Existem pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não estão na igreja e que vivem de uma forma moralmente correta. Ok, mas vocês sabem por que isso acontece? É por causa da graça comum. Em última análise, quem está por detrás de refrear esse tipo de atitude nessas pessoas não são elas mesmas, mas o próprio Senhor. A glória acaba sendo dele.
É por isso que nem todos os seres humanos vivem dessa maneira. Mas alguns realmente acabam se entregando e chegando a esse nível de devassidão. Então, nesses primeiros versículos, Paulo demonstra como era a vida desses irmãos antes de conhecerem a Cristo. Era daqui para pior. A partir do versículo 20, ele então vai começar a fazer esse contraste. E tanto que ele inicia o versículo 20 dizendo: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Ou seja, vocês viram tudo isso que eu falei sobre eles. Esse era o estilo de vida deles. Essas eram as características encontradas em vocês. Mas agora tudo mudou. Tudo mudou e Paulo pauta essa mudança justamente em um fato. Vocês se encontraram com Cristo. Vocês foram instruídos por Jesus. Então vocês não podem mais viverem da mesma maneira. Ele até usa, a expressão de fato ouviram falar. Então Paulo tinha uma certeza, até porque ele mesmo tinha instruído esses irmãos. Então, vocês já tiveram um contato com a verdade, então a vida de vocês precisa ser transformada. No versículo 21 ele diz: segundo é a verdade em Jesus. Jesus, ele personifica a verdade. Paulo aqui está fazendo um contraste. Jesus, ele é o representante da luz. Ele é o representante da verdade. Ele é quem traz clareza. Enquanto os gentios vivem em escuridão, em cegueira espiritual, Jesus é esse que apresenta para nós a verdade. E essa é a realidade da nossa vida. A verdade está em Jesus. A verdade em relação a quem é Deus, a verdade em relação ao mundo, a maneira certa como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, tudo isso está em Cristo. Então, quando nós começamos a nos expor a essa verdade, a nos relacionar com Jesus, aí a gente começa a entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Aí a gente começa a entender que nós não devemos viver segundo os padrões do mundo, segundo o que o mundo dita, mas existe um padrão que é a palavra e nós devemos seguir essa verdade. E esse deve ser o nosso maior desejo, viver segundo essa verdade. Versículo 22. Paulo diz assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Aqui que nas traduções mais antigas tem a famosa expressão, se despojeis do velho homem. E Paulo cita a questão dos desejos enganosos, que é o que move o mundo hoje. Os desejos enganosos são os desejos centrados em si mesmo. Esse é um momento em que a gente agradece. Senhor, obrigado por me livrar de mim mesma. Obrigada por me deixar viver sem ter os meus próprios desejos como última opção, sem ter os meus próprios desejos como o que move a minha vida, melhor dizendo. Nós estamos livres dessa velha natureza. Nós podemos viver de forma diferente a partir de agora. E como eu brinquei aqui no início com aquela introdução, a realidade é que nós não podemos mais nos vestir dessa velha natureza. Isso já passou de moda. Como eu falei aqui, ninguém pensa em vir para cá, para a igreja, com um tênis azul da Sandy. Isso não faz mais parte de quem nós somos. Nós precisamos, de fato, romper com esse velho homem, tomar essa decisão, e isso de forma brusca. Karl Barth dizia o seguinte, para facilitar a nossa vida: o velho homem de que o crente deve se despir é Adão, e o novo homem de que deve se vestir é Cristo. É fácil assim. Você precisa diminuir e deixar que ele cresça. Esse é o processo que nós precisamos entrar em nossas vidas. E Paulo continua a trabalhar como funciona esse processo. No versículo 22, ele disse que nós devemos nos despojar desse velho homem. No versículo 23, ele continua a dar mais um passo nesse processo, que é renovar o espírito do entendimento de vocês. Mais uma vez, Paulo está fazendo um contraste com o que ele apresenta em relação aos gentios. Os gentios, eu não sei se vocês repararam lá no versículo 18, uma das características é que a mente deles é uma mente obscurecida. E aqui Paulo diz que nós precisamos renovar o entendimento. Então,
É no mesmo lugar. É no entendimento. Esse é o lugar da renovação constante. O quanto esse versículo é importante para nós, evangélicos. Eu fico muito triste porque muitas pessoas consideram os evangélicos como burros. É assim que nós somos vistos lá fora. Quando você diz para alguém que você é evangélico, provavelmente ele vai pensar que você é um obstinado e que não sabe nada e que você é louco. É isso que as pessoas pensam. Nós somos conhecidos como o povo que gosta de sentir, não de pensar. Só que isso tem mudado, graças a Deus. E há um chamado para nós para esse renovar de entendimento. Há um chamado para nós para nos expormos à palavra, nos dedicarmos à palavra e permitir que o nosso entendimento seja renovado. E essa questão é de suma importância para a vida cristã. Não há como pensar em vida cristã sem renovação de mente. Nós precisamos disso aqui. Quando você vem aos domingos e você senta e você ouve a palavra, você está tendo a sua mente renovada. Quando você entra num estudo à terça-feira, você está tendo a sua mente renovada. Você tem um momento de comunhão e você conversa com os irmãos e você está sendo edificado. Você está tendo a sua mente renovada. E como eu falei, isso fica muito claro para nós. É tão essencial. A conversão, ela é chamada de quê? Metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Então, esse é um convite para nós que vai acontecer em toda a nossa vida cristã. É um processo contínuo. A cada dia existe alguma área da nossa vida em que nós precisamos renovar o nosso entendimento. O apóstolo Paulo diz também lá em Romanos 12 a seguinte afirmação: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, como eu falei, esse é um processo contínuo. E observem que o verbo aí, nesse versículo, ele está no sentido passivo. Deixem que Deus os transforme. Eu não sei porque vocês não estão felizes com isso. Deixe que Deus os transforme. Eu estou dando uma certeza para vocês de que a mente de vocês será transformada. Porque é Ele quem faz. Ele quem vai operar essa mudança final. O que você precisa fazer é vir. É estar aqui. É participar. É orar ao Espírito pedindo essa iluminação. Mas Ele nos dá uma certeza. Vocês vão caminhar comigo e a mente de vocês vai ser iluminada e vai ser transformada. E isso é muito interessante na prática. Porque um novo modo de pensar gera em nós um novo modo de agir. Não adianta a gente se preocupar e às vezes a gente tem um certo estresse, né? Quando a gente começa a ouvir uma porção de verdades, a gente pensa, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi, eu aprendi de um jeito errado. Eu quero começar a praticar o certo. Ok, mas não tem como uma criança andar sem antes ela engatinhar. Então, é necessário um período onde você precisa se expor à palavra, ouvir, estudar, se dedicar, ouvir irmãos mais maduros. E aí sim a sua mente vai sendo transformada e as suas ações vão sendo transformadas. E as pessoas em sua volta vão começar a observar isso. E bem diferente dos gentios, que o modo de vida gritava aquilo que eles pensavam, o nosso modo de vida também vai dizer aquilo que a gente pensa, ou seja, que nós temos a mente de Cristo. E Paulo continua a falar sobre esse processo no versículo 24. Então ele falou sobre se despir do velho homem, ele falou sobre renovar o entendimento e agora ele fala sobre se revestir da nova natureza. E aqui Paulo joga a bola pra gente. Aí é responsabilidade de vocês. Vocês precisam buscar se revestir dessa nova natureza. E o que é essa nova natureza? É o novo eu. É esse novo eu que se encontrou com Cristo. Nós precisamos nos esforçar para nos revestir dele. E há uma coisa muito linda em relação a essa nova natureza, é que ela é criada segundo Deus. Sabe o que significa isso? É que ela é criada à imagem e semelhança de Deus. E sabe qual é a característica dessa nova natureza? Justiça e retidão. Se lembra que eu falei no início? Não há como pensar em igreja sem pensar em santidade. Se nós temos uma missão no mundo que é revelar Deus ao mundo, e nós cantamos aqui essa manhã que Deus é santo, então nós precisamos ser santos.
Nós precisamos revelar Deus ao mundo através de uma vida justa e de uma vida reta. Quando a gente fala em justiça, essa é uma referência à responsabilidade moral do cristão em relação aos homens. Quando a gente fala sobre retidão, é uma referência à responsabilidade em relação a Deus. Nós temos essas duas obrigações. E você pode se perguntar, mas como eu faço isso, Nath? Como eu vou me revestir dessa nova natureza? A verdade é que a gente tem que entender como uma roupa mesmo. A gente precisa entrar nesse novo eu. A gente precisa escolher as coisas de Cristo ao invés dos desejos da carne. E aqui entra muitas vezes o lugar onde a gente erra. Nós conhecemos a graça do Senhor. Nós confiamos na graça do Senhor. Eu sou fruto da graça do Senhor. Mas existe uma participação que é nossa. Nós não podemos nos omitir. Para se revestir da nova natureza, há um esforço. Não é fácil. Você praticou, você fez dessa forma durante anos da sua vida. O seu casamento, a forma como você trabalhava, a forma como você se relacionava com as pessoas, foi assim durante anos. Isso está enraizado na sua natureza. Então não pensem que vai ser fácil, mas é um processo. E é um processo que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Fazer um compromisso de realmente se vestir dessa nova natureza. Escolher as coisas do alto. Escolher as coisas do alto. Uma coisa que pode nos ajudar nesse processo, que com certeza vai nos ajudar nesse processo, é sem dúvida as disciplinas espirituais. São meios de graça. Todas as vezes que você se coloca na posição de orar, de interceder, de ler sua Bíblia, meditar, de se submeter às pessoas, de celebrar, de estar em comunhão, tudo isso vai fazer com que você se pareça mais com Cristo. Se você estiver, e eu vou falar, isso não vai acontecer. Se você estiver fazendo tudo isso e nada na sua vida estiver mudando, gente, realmente existe alguma coisa muito diferente com você. Porque é impossível. A verdade é que é impossível. E eu sempre falo isso, o Espírito Santo nos ajuda, ele é o nosso auxiliador. E ele habita em nós para nos fazer cumprir essa missão. Mas o Espírito Santo não coloca meu despertador às 5 da manhã para fazer meu devocional antes de trabalhar. Sou eu que coloco. Antes de dormir, eu decido se eu vou dormir mais 1 hora ou se eu vou acordar às 5 para fazer. Vocês estão vendo? Então, há uma responsabilidade que é nossa. E eu estava meditando sobre esse texto, e ontem a gente estava na faxina lá em casa, e estava tocando uma música que está na nossa playlist, que inclusive é muito linda. E ela diz o seguinte: a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás, e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vem compor quem eu sou. Mais semelhante eu me torno. Tá aqui o que acontece conosco. Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai perdendo de nós mesmos e mais nós vamos ganhando dele. E um milagre acontece. Eu olho para a vida do meu marido e ontem foi esse exemplo. A gente foi dormir, eu falei para ele: você é um novo homem. Aquela pessoa que não fazia nada, ficar o dia inteiro limpando casa, furando parede, colocando espelho. Eu falei: meu Deus, esse não é o meu marido. A pessoa era a preguiça em forma de gente. Mas graças a Deus, ele é um novo homem. E brincadeiras à parte, eu me alegro muito com isso. Quando a gente discipula pessoas e a gente vê, às vezes, pecados que eram difíceis de serem vencidos, atitudes, e a pessoa fala: eu venci isso, eu já não faço mais essa coisa. Que alegria! Glória a Deus! Tem mais de Cristo em você do que você mesmo. E esse é o chamado da nossa vida. Dando continuidade aí a partir do versículo 25,
a gente já vai falar da parte mais prática do negócio. Então, Paulo, até então, no início desse trecho que a gente tratou hoje, Paulo ele deu as características da vida dos gentios. Ele disse que eles eram impuros. Ele fala da ganância, ele fala da dureza de coração. Tudo isso eram as características. Realmente era uma vida de devassidão. E agora, Paulo vai começar a apresentar para a gente uma nova vida, baseada em justiça e retidão. Então, prestem atenção, como eu falei, essa parte é uma parte mais prática e pode nos ajudar muito, às vezes, com pequenos detalhes da nossa vida que talvez estão passando despercebidos. Versículo 25. Ele já começa falando da mentira, né? Que a mentira aí também é um problema, e vocês vão ver por quê. Ele diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Quando a gente pensa em mentira, a gente pensa talvez, a gente restringe a mentira a contar coisas falsas. Mas a mentira também pode ser o exagero. Sabe? A gente, às vezes, tem costume de contar uma história e, para fazer a história ficar mais legal, a gente vai lá e aumenta. Ou o famoso, tô chegando. Quem nunca? A pessoa te liga ou ela te manda uma mensagem, você tá entrando no banho e você fala assim para ela: não, pô, tô chegando, tô chegando. Isso é mentira. Isso é pecado. Quantas vezes, e eu já fiz isso muitas vezes, às vezes eu não queria fazer alguma coisa, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa caseira. A minha velha criatura. Tive que morrer muito pra isso. Domingo a minha mente já ia logo, que soninho à tarde em casa. Eu não quero comunhão, gente. Eu não quero ver pessoas. Quantas vezes alguém já me pergunta: vamos fazer... Minha mãe já me chamou pra almoçar, eu inventar uma desculpa. Ai, mãe, tomara que ela não veja, né? Mãe, não. Eu não tinha coragem de falar assim: eu não quero ir. Mas hoje em dia eu tenho essa coragem. Quantas vezes até vocês falam: Nath, vamos fazer isso. Pô, hoje eu tô muito cansada, eu não tô afim, não. Não vou. Eu não preciso mentir para agradar as pessoas, mas muitas vezes a gente acaba caindo nesse erro. A gente mente simplesmente porque a gente está pensando na nossa imagem. Então a gente prefere cometer um pecado do que assumir e dizer: eu não quero, eu não vou. E é interessante que ele fala da mentira e ele diz: deixem a mentira, falem a verdade. E ele dá um motivo precioso para isso, para a gente falar a verdade. Porque somos membros do mesmo corpo. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? A mentira destrói a comunhão. Se você está construindo laços de amor e laços de comunhão com o seu irmão e você entra em um caminho de não falar a verdade para eles, muito provavelmente esse relacionamento ele vai diminuir até terminar. Então há uma necessidade, porque a mentira ela tem esse poder de diminuir a confiança. Isso é muito claro até mesmo no mundo. Quantos casais que a gente conhece que se separam porque a mulher descobriu às vezes uma traição, descobriu uma mentira e ela fala: eu não consigo mais confiar. Ou o homem: eu não consigo mais confiar nessa pessoa. Então nós precisamos estar atentos para isso. É necessário que a gente fale a verdade, porque um relacionamento firmado na verdade vai aumentar a nossa comunhão. E é sempre bom lembrar, e lá em casa a gente lembra isso direto pro Jonas, né? O pai da mentira é o... Pronto. Tá aí o motivo pra gente não mentir, né? O pai da mentira é o diabo. Algumas vezes ele fala assim, né, algumas coisas que aconteceram na escola que a gente sabe que é mentira. Porque meu filho, coitado, só ele que apanha na escola. Tadinho. Eu coloquei ele no jiu-jitsu, alguma coisa pra ele começar a se defender. Porque é impressionante que ele nunca bate. Nunca. Não existe uma hipótese que ele bata em alguma criança. Mas ele é agredido todos os dias, gente. E aí ele chega em casa e o Maurício fala pra ele: isso tá acontecendo? Eu vou conversar com a sua professora. E ele: não precisa conversar, não. Aí o Maurício: não precisa conversar? Você tá mentindo? Quem vai mentindo vai pro inferno. Aí ele começa a chorar: eu não quero ir pro inferno. Eu não quero, pai. Maurício: então para de mentir, vamos orar, vamos pedir perdão a Deus. Não quero que você minta. Então que a gente lembre disso. O pai da mentira é o diabo. Versículo 26 e 27. Fiquem irados e não pequem. A galera que é mais estressadinha já tá aí assim: gente,
Eu encontrei um versículo da minha vida. Fiquem irados. Ai, é um imperativo, né? Tá claro, Natália. Eu tenho toda a chance, aqui eu tenho um respaldo bíblico para me irar. Mas não é isso que Paulo está falando, tá? Paulo não está falando do temperamento descontrolado, sabe, daquele negocinho que a gente às vezes sente, alguém faz algo com a gente, aí já vem o ego subindo, aquele ódio, aquela raiva. Ele não está falando disso. Ele está falando de uma ira santa. É isso que ele está falando. Porque a única maneira da gente irar e não pecar é se a gente imitar Jesus. Vocês lembram do episódio em que ele entrou no templo, chutando tudo? Ele estava sendo movido por justiça. Então, uma chave para nós, o único jeito da gente irar e não pecar é quando a gente se ira contra o pecado. Só assim. E principalmente contra o seu pecado. Porque nós temos toda a facilidade do mundo para nos irar com o pecado alheio. Não, mas isso que essa pessoa fez... Mas o que a gente faz é... mas eu estava de TPM. Aquele dia, já acordei atrasada para trabalhar, peguei um trânsito. Não é assim que a gente faz? Né? Filho pequeno. A gente tem uma lista de desculpas para... passar um pano no nosso pecado, mas o do irmão não, o do irmão é sempre grande, né? E Paulo continua as suas instruções, olha como ele é sábio. Ele diz, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que Paulo está trabalhando aqui? Nós devemos realmente nos irar contra o pecado, contra o nosso e contra o do irmão. Isso é uma ira justa. É a única maneira da gente irar sem pecar. Mas Paulo sabia da nossa natureza. Muito provavelmente, se você não resolver essa questão, se você deixar o tempo passar, isso vai criar em você uma raiz de amargura. E você pode estar até certo. Não, essa pessoa fez isso comigo, assim, eu estou muito chateado. Então vai lá e resolve. Não deixe que o sol se ponha. E ele continua dizendo, não deem lugar para o diabo. Olha que sério é isso. Isso é uma porta aberta para Satanás entrar e fazer a festa. Porque a nossa natureza, ela já começa a se revirar em nós. Aí o velho homem vem e começa. Não, mas essa pessoa fez isso contra mim. Aí a gente já começa a maquinar coisas contra ela. Só eu que faço isso, né? Vocês não, né? A maquinar coisas contra essa pessoa. É, marido, então a gente faz muito isso. Ele vai ver. Também eu ia fazer aquela janta hoje, não vou fazer mais. Não vou, não merece. Não vai. Eu ia fazer... Ia namorar, não vou mais. Não vou. E a gente começa a trabalhar, e isso com os irmãos também. Ah, eu estava me aproximando dessa pessoa, oportunidade perfeita para me afastar. Não quero mais assunto. Não vou conversar com essa pessoa. Você está dando lugar para o diabo. E aí, quando você vê, você já está lá, com tudo pronto. A sua vingança arquitetada na sua mente. Como já dizia um sábio pensador, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Se vingar não é coisa de cristão. Não vamos dar lugar pro diabo. Aqui não. Quando começar a vir esses pensamentos aqui, tu não tem lugar não, irmão. Vou fazer a janta pro meu marido, sim. Vai ser o que ele gosta, sim. Pode repetir? Versículo 28. Vamos correr, gente. Aqui Paulo dá uma instrução em relação ao roubo. Ele diz, aquele que roubava não roube mais. Muito provavelmente havia ali no meio da igreja, e ele dá essa instrução também em Coríntios, pessoas que viviam de pequenos furtos. Então Paulo diz, essa é a sua velha natureza. Agora você não deve mais viver dessa forma. Pelo contrário, você deve trabalhar. E há um detalhe muito legal nessa palavra trabalho. Sabe o que quer dizer isso? E essa é para você que reclama do seu trabalho, tá? Deixa Deus falar contigo. Trabalho vigoroso que produz fadiga. É isso que quer dizer trabalho. Trabalho vigoroso que produz fadiga. Se não fosse para te cansar, não chamaria trabalho.
se chamaria lazer, se chamaria descanso. Então, o trabalho é para cansar. E nós precisamos nos trabalhar de forma árdua. E sabe quem está falando isso? Não sou eu, porque meu trabalho é bem tranquilo. É um homem de idade que construía tendas. Paulo fazia isso. Vocês acham o quê? Que era no ar-condicionado? Que ele construía tenda? Será que era extra leve o material da tenda? Será que tinha uma cadeirinha especial para Paulo? Não. Ele trabalhava arduamente. E é assim que o cristão deve trabalhar. E o que eu achei mais lindo nesse versículo. Qual é o motivo que nós trabalhamos? Eu queria te fazer essa pergunta. Por que você trabalha? Para a glória de Deus, para pagar as contas. Não é? Eu tenho família para sustentar, Natália. Eu tenho filhos que comem muito, então eu preciso trabalhar para alimentá-los. Eu gosto de comprar umas blusinhas de vez em quando, então, para comprar uma blusinha. Eu gosto de comer bem, então eu trabalho para poder ir num restaurante legal uma vez por mês. Eu gosto de tecnologia, então eu trabalho para trocar de celular uma vez por ano. Tem vários motivos que vocês podem me dizer. Mas olha o motivo que Paulo apresenta. Olha por que o cristão deve trabalhar. Para que tenha o que repartir com o necessitado. Como a palavra é rica, né? O padrão do mundo é: não roube, seja honesto, trabalhe, conquiste o que você quer. O padrão encontrado aqui é generosidade. Seja generoso. E esse deve ser o motivo do nosso trabalho. Eu estudo, eu quero ganhar mais porque eu quero abençoar mais a igreja, eu quero abençoar mais as pessoas. Eu não quero que haja necessitados em nosso meio, porque se alguém precisar, eu tenho dinheiro para ajudar. É para isso que a gente tem que desejar trabalhar. E eu queria que a gente fosse rapidinho lá em Jó, no versículo 29, que eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. A história de Jó é uma história conhecida, todo mundo sabe como que Jó, o que aconteceu com Jó. Ele era um homem rico, ele era um homem cheio de posses, ele é um homem que tinha uma família maravilhosa, e Jó perdeu todas as coisas. Jó 29, no versículo 2. Aqui no versículo 2, Jó está se lembrando desse passado, ele está se lembrando dessa época em que ele tinha todas essas coisas. E ele diz assim: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. E a gente vai pular lá para o versículo 11. Olha o motivo da saudade de Jó. Olha o que Jó realmente sentia falta. Olha o que ele diz. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz. O olho que me via dava testemunho de mim. Porque eu livrava o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim. E eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ele não sentia a falta dos banquetes. Ele não sentia a falta das roupas bonitas. Ele sentia a falta de ser o pai dos necessitados. De ser aquele que, assim, a pessoa vai olhar, eu não vou passar necessidade, porque essa pessoa caminha comigo. Na minha casa não vai haver faltas, porque eu tenho com quem contar. Esse era quem era Jó. Não é à toa que a palavra diz que ele era um homem justo. Porque, de fato, ele era. Que o nosso coração seja moldado para isso. Inclinado. Nós precisamos ir além dos padrões do mundo. Os gentios vivem para trabalhar, para serem honestos, para satisfazerem os seus próprios desejos. Nós trabalhamos para o reino. Nós trabalhamos para sermos honestos e para sermos generosos, para que não haja em nosso meio necessitados. Versículo 29. O apóstolo Paulo agora vai tratar da língua.
Ele não poderia falar de pecados e não citar a língua. Esse órgãozinho que é tão pequeno, mas que faz um grande estrago. E ele diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Esse termo suja significa, sabe o quê? Podre, sem valor. Não saia da sua boca nada que seja podre, nada que seja sem valor. É o tipo de conversa que espalha a podridão, que derruba pessoas. Quantas vezes a gente acaba fazendo isso? Ao contrário, o cristão deve ser uma pessoa que libera palavras edificantes. O cristão deve ser uma pessoa que transmite graça aos outros através da sua fala. Ele encoraja, ele edifica, ele impulsiona as pessoas a cumprirem o seu propósito em uma conversa. E ele fala de algo que é bem interessante. Ele cita a seguinte expressão: conforme a necessidade. E anotem vocês, aqueles que falam sem pensar. Conforme a necessidade quer dizer palavras adequadas para a ocasião. Sabe o que é isso aqui? É a oportunidade que a gente tem de ficar calado e que a gente não usa. Sabe aquela coisa? Esse era o momento em que eu não tinha que falar nada e eu vou lá e falo. E é nessa que eu derrubo alguém ao invés de edificar. Então, que a gente realmente preste atenção. Se você não tem o que falar, fique calado. Vai ser melhor do que você falar alguma coisa que não vai edificar ninguém. E tudo isso que a gente está falando aqui é por um motivo. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Quem é pai aqui sabe. Existe alguma coisa mais chata para um pai e para uma mãe do que um filho que está em desobediência? Quando você fala para o seu filho fazer uma coisa e ele não faz, isso machuca os pais. É muito ruim. E vocês acham que Deus ele super se alegra com os nossos pecados? Que ele fica super feliz com os nossos pecados? E aqui é usada a figura do Espírito Santo justamente por ele ser esse representante, esse vínculo da vida e da nossa comunhão com Deus. Mas é óbvio, Deus fica entristecido. E o Espírito Santo que habita em nós também, porque ele tem uma missão. A missão do Espírito Santo é nos manter íntegros até aquele grande dia. Ele nos sela para isso. E ele é aquele que está conosco o tempo inteiro. Então, tudo que a gente faz, quem sabe primeiro? O Espírito Santo. Quantas vezes, em momentos de conversa, às vezes alguém vem, eu queria te confessar alguma coisa, queria te confessar um pecado, mas eu estou relutando contra isso. Eu não queria compartilhar com você. Eu sempre falo a mesma coisa. A pessoa mais importante do mundo já sabe. Deus já sabe o que você fez. O Espírito Santo que habita em você já sabe. Então, quem sou eu? Então, nós precisamos até mesmo ser rápidos em confessar os pecados, porque o Espírito Santo já sabe. Ele é a nossa companhia e que a gente não se esqueça disso. O Espírito Santo está conosco o tempo todo e nós não devemos entristecê-lo. Versículo 31. Paulo, então, continua a trabalhar e ele apresenta 6 coisas que o cristão deve se afastar. A primeira delas é a amargura. Sabe o que é amargura? É espírito ressentido que recusa reconciliação. É o tipo de pessoa que anota os erros do outro, que tem tudo gravado na memória. Aquela pessoa que você conversa com ela, ela fala, não, porque a minha amiga da 4ª série fez uma coisa comigo que até hoje eu não consigo perdoar. Tem muita gente que é assim. E sabe o que quer dizer isso? Quando você é uma pessoa amarga e você se apega a isso, você está dizendo que Deus não tem poder de te fazer perdoar. Então, nós precisamos confiar. Se você quer se livrar disso, liberar perdão, peça a Deus. Deus é muito poderoso para fazer com que você esqueça essa amiga da 4ª série e libere perdão para essa pessoa. Ele diz também que nós devemos nos afastar da indignação ou da ira. Então, aquele versículo lá que eu falei, aqui está falando sobre a ira real, não é a ira justa. Então, nós devemos nos afastar do descontrole emocional, dessa coisa súbita, dessa irritação que vem e que a pessoa não consegue controlar. Isso não é coisa de cristão.
agressividade, nós devemos nos afastar disso. E ele continua falando sobre a gritaria, que é perder o controle emocional. Normalmente ela vem junto, né? É um combo. Você se ira e você já grita. As mães aqui vão entender bem como é que é, né? Parece que vem uma coisa dentro de você, quando você vê, você já está gritando igual uma louca com uma criança pequena, né? Expondo para o mundo a sua indignação por causa daquilo que aquela criança fez. Mas gritaria é da antiga natureza. Nós precisamos nos despir. Ele fala também sobre a blasfêmia. A blasfêmia é acusação falsa ou abusiva. Nós devemos estar atentos a isso. Às vezes a gente conta histórias, a gente fala de situações em que nós não estávamos presentes, por exemplo. Então, se os seus olhos não viram, não deixe que a sua boca fale, porque provavelmente você pode estar assassinando o caráter de alguém, tendo a certeza de que essa pessoa fez tal coisa, sendo que você nem viu aquilo dali. E isso é blasfêmia. E ele fala também sobre qualquer maldade, ou seja, todo tipo de mau sentimento. Então, são coisas que vocês observam que são muito comuns no nosso dia a dia, na nossa vida. Quem nunca? Mas são coisas que caracterizam a velha humanidade. No versículo 32, Paulo, então, vai apresentar o que nós devemos fazer agora. Quais são as características que devem ser apresentadas por um cristão? Ele diz: sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. Ser bondoso é uma característica fundamental na vida de um crente. Sabe o que é ser bondoso? É o amor real na prática. É quando você realmente ama as pessoas com atitudes, não só com as suas palavras. E ele diz também que nós devemos ser compassivos, ou seja, sentir simpatia por outra pessoa. É realmente estar disposto a esse ato de bondade. Paulo continua no versículo as suas instruções e ele diz: perdoando uns aos outros. Sabe por quê? É muito difícil você ser bondoso e compassivo com alguém que você tenha ressentimento. Então, o ressentimento, ele se coloca como um obstáculo para você não exercer bondade em relação a outra pessoa. Então, Paulo continua dizendo: vocês precisam perdoar. Porque quando vocês perdoam, aí sim vocês estarão prontos para ser bondosos e compassivos. E o perdão é também algo fundamental na vida do crente. E existe um padrão para o nosso perdão. Nós não podemos perdoar como o mundo perdoa. O padrão aqui é: perdoem como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como Deus em Cristo nos perdoou? Foi só 70 vezes 7? É um perdão ilimitado. Não há limite. Você continua vacilando, eu continuo vacilando e Deus continua nos perdoando. Mas nós queremos impor limites para as pessoas. E é um perdão incondicional. Às vezes a gente entra nessa, né? Ah, não, eu vou perdoar se essa pessoa mudar. Mas não foi assim que Deus fez conosco. Ele nos perdoou antes que nós mudássemos. Então nós precisamos crescer nisso. E o perdão é algo fundamental, como eu falei. Se você tem dificuldades de perdoar as pessoas, se você é alguém que guarda ressentimentos, é alguém que alimenta a amargura, presta atenção. Muito provavelmente você não compreendeu o que Deus fez por você. Muito provavelmente você não entendeu o tamanho da sua ofensa e o tamanho do perdão que Deus liberou sobre a sua vida. Então isso é algo muito sério para nós. Nós precisamos ser pessoas que perdoam. Nós precisamos ser misericordiosos. Isso faz parte das nossas novas vestimentas. Então, como tudo que foi falado aqui, há uma necessidade urgente. Eu quero muito que isso fique na memória de vocês. Quando vocês pensarem em pecados como a mentira, como a amargura, como a falta de perdão, que talvez são difíceis de serem desvinculados do seu eu, que você olhe para esses pecados e fala: gente, não dá, isso é uma jardineira jeans com uma sandália de couro e isso não combina mais comigo. Não dá.
Não dá para eu mentir, para eu ficar amargurada, que isso é a mesma coisa que eu vim para minha igreja com uma meia colorida e um tênis azul da Sandy. Eu não quero mais isso. Isso faz parte da antiga criatura que eu era. Agora eu sou um novo homem. Eu quero me revestir de Cristo. E a nossa vida e os nossos relacionamentos vão ser afetados à medida que nós nos despirmos do nosso velho eu e nos revestirmos do novo eu, que é Cristo. Amém? Que a gente persiga de fato isso. Que a gente persiga, que a gente deseje ter uma vida realmente transformada. Chega de sentar aqui domingo após domingo. Chega de ir quinta em reunião. Chega de passarem os anos e você olhar para a sua vida e você ver as mesmas coisas. Ire-se contra isso. Ira-se. Eu não quero mais. Eu desejo uma transformação genuína, real. Eu desejo que as pessoas à minha volta realmente enxerguem isso em mim. Que essa seja a nossa busca, irmãos. Amém.